Então, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu preparei alguns exercícios sobre triângulos e nesses exercícios nós vamos aplicar o conceito de pontos notáveis de um triângulo, tá bom? Os pontos notáveis de um triângulo são o ortocentro, o incentro, o circuncentro e o baricentro, tá bom? O ortocentro, pessoal, é o ponto em que as três alturas de um triângulo se cruzam. Como assim três alturas? Bom, considerando que um triângulo tem três lados, se você pegar qualquer um dos vértices e traçar a altura dos triângulos, você vai traçar a altura relativa a um vértice. Como são três vértices, você pode traçar a altura relativa a três vértices, certo? A cada um dos três vértices. Então, se você traçar a altura relativa aos três vértices, essas três alturas vão se encontrar num ponto, e esse ponto é chamado de ortocentro, tá bom? Incentro é o ponto em que as três bissetrizes internas de um triângulo se cruzam. Como assim? Vamos relembrar o que é bissetriz interna. A bissetriz interna é o segmento de reta que une o vértice ao seu lado oposto, dividindo o ângulo interno correspondente a esse vértice em dois ângulos congruentes, ou seja, a bissetriz divide um ângulo ao meio. Só que se você traçar a bissetriz partindo de um dos ângulos, ela vai ser diferente da bissetriz partindo de um outro ângulo, de um outro vértice qualquer que você pegar. Considerando que um triângulo tem três ângulos internos, então você vai ter três bissetrizes internas. Se você traçar as três bissetrizes internas, essas três bissetrizes se encontram num ponto, e esse ponto é chamado de incentro, tá bom? Uma outra coisa importante em um triângulo é a mediatriz. A mediatriz de um triângulo é a reta que passa perpendicularmente pelo ponto médio do lado desse triângulo. Observa os exemplos que eu estou colocando aí. Eu tenho um triângulo. Cada triângulo tem três lados. Se eu traçar uma reta que passa perpendicularmente pelo ponto médio de cada um dos lados, eu vou ter três retas, porque são três lados. E essas três retas vão se encontrar em um lugar. Esse lugar onde essas três retas se encontram, esse ponto, é chamado de circuncentro. Então, o circuncentro é o ponto em que as três mediatrizes de um triângulo se cruzam, tá bom? Ele tem a mesma distância dos vértices do triângulo, beleza? A mediana é um segmento de reto que une um vértice ao ponto médio do lado oposto a ele. Não necessariamente ela faz um ângulo de 90 graus com esse lado oposto, mas ela divide o lado oposto ao meio, certinho. Assim como a mediatriz também divide o lado oposto ao meio. Só que a mediatriz, ela passa perpendicularmente pelo ponto médio, ou seja, ela precisa passar pelo ponto médio formando um ângulo reto. Isso quer dizer que nem sempre ela vai encontrar um vértice ou um ângulo. Ela pode encontrar qualquer lugar, como vocês viram na imagem. Só que a mediana não. A mediana, ela une o vértice ao triângulo no ponto médio do lado oposto a ele, ou seja, ela divide o lado oposto ao meio, saindo de um vértice, não necessariamente formando um ângulo de 90 graus. Como todos os outros casos, um triângulo, como tem três lados, tem três medianas. Como ele tem três medianas, se você traçar as três, elas vão se encontrar num pontinho. E esse pontinho é chamado de baricentro, tá bom? O baricentro também é conhecido como o ponto de gravidade de um triângulo, porque se você pegar uma linha e amarrar no baricentro de um triângulo e segurar, ele vai ficar retinho, tá bom? É legal fazer esse teste. Então, utilizando esses conceitos que eu acabei de explicar, vamos fazer alguns exercícios, beleza? No triângulo ao lado, BM e CN são bissetrizes internas de ABC e BCA, respectivamente, sabendo que ABC é igual a 80 e BCA é igual a 40. Determine as medidas dos ângulos X e Y. Ora, se BM
é uma bissetriz interna de ABC e CN é uma bissetriz interna de BCA, o ângulo B e o ângulo C foi dividido ao meio, exatamente ao meio, porque a bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, ABC é igual a 80 graus. Vamos ver quem é o meu ABC aqui. ABC, esse ângulo aqui. Se esse ângulo aqui inteiro é igual a 80, aqui é 40 e aqui é 40, porque BM, ele está dividindo o ângulo ao meio, porque ele é uma bissetriz, tá bom? CN, é essa retinha aqui, ó, CN, está dividindo o ângulo C ao meio, porque ela é uma bissetriz, tá? Eu não sei quem é o ângulo C, mas eu sei que ele foi dividido no meio certinho. E o ângulo A mede 40 graus, então esse ângulo aqui mede 40 graus. Primeiro passo para mim é descobrir quem é esse ângulo C aqui, tá? Por que esse é o primeiro passo? Porque eu sei que eu vou precisar dele logo, logo, então eu já vou fazer logo. Como que eu vou descobrir? Eu sei que 40 mais 80 mais C é igual a 180. Então, eu vou descobrir quem é esse C aqui dessa forma, primeiramente, tá bom? Beleza. C mais 80 mais 40 é igual a 180. C mais 120 é igual a 180. C é igual a 180 menos 120. C é igual a 60. Beleza, já sei que C é 60, então aqui é 30 e aqui é 30 porque CN é uma bissetriz, beleza? Qual é a minha ideia fazendo isso? Eu tenho que encontrar x e y. Ó, y tá mole, por quê? 40 mais 30 mais y também é 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? 40 mais 30 mais y é 180. 40 mais 30 é 70. 70 mais y é igual a 180. Y é igual a 180 menos 70. Y é igual a 110. Beleza, achei o y. Como que eu vou achar o x? Vamos ver se eu tenho como achar o x? O x é esse cara aqui, ó. Eu posso fazer uma jogada aqui, eu posso destacar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui rosa, tá vendo? Por que que isso vai me ajudar? Porque eu sei que aqui mede 40 e aqui mede x. Então, eu sei que x mais 40 mais 40 é igual a 180. X mais 80 é igual a 180. X é igual a 180 menos 80. X é igual a 100. Beleza, achei o valor de x. E é isso que o problema me pediu, tá? Parece muito trabalhoso, mas na verdade a gente usou o conceito de bissetriz, né? Ajudou a gente. E o conceito de que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus somente. Foi bem tranquilo esse. Vamos a mais um. Esse aqui é um pouquinho mais complicado do que aquele. Pouca coisa. No triângulo ABC, AM é a altura relativa ao lado BC. E AP é a bissetriz interna relativa ao ângulo BAC. Determine as medidas dos ângulos X, Y e Z. Bom, eu vou usar essas informações do enunciado para me ajudar a resolver o problema. O primeiro ângulo que de cara eu consigo achar é o ângulo Z. Por que eu consigo achar o ângulo Z? Porque eu sei que Z mais esse carinha aqui que eu não sei o nome, vou chamar de... vou inventar um nome para ele que ele não tem nome. Esse mais esse dá 180, certo? E esse aqui eu tenho como saber. Como? A mais 25 mais 40 é igual a 180. A mais 25 mais 40 é igual a 180. A mais 65 é igual a 180. A igual a 180 menos 65. A igual 180 menos 65, 115.
tá? Beleza. A é igual a 115, esse cara aqui. 115 mais alguma coisa dá 180. Nesse caso, eu sei que 115 mais 65 dá 180. Então, Z só pode ser o próprio 65 graus. Eu fiz essa conta aqui, mas não havia necessidade de fazer, tá? Em um triângulo, gente, a medida do ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Olha só, esse ângulo aqui, Z, ele é externo a esse triângulo APC. Esse mais esse aqui, mais esse aqui, tem que dar 180, tá bom? Pessoal, eu fiz, mas nem precisava fazer. Eu só fiz porque tem um conceito que eu ainda não expliquei para vocês. Então, eu achei melhor fazer do jeito antigo. Mas, esse conceito é o seguinte. Sempre que eu tenho um triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, olha só. Esse ângulo aqui é igual a esse mais esse, tá? Por quê? Porque a gente acabou de ver que eu somo esse com esse, mais esse pedacinho aqui. A parte que falta para completar 180 é justamente essa soma. Foi o que eu acabei de fazer aqui. Mas eu não precisava fazer, bastava somar esses dois e já dizer que era igual a Z, tá bom? Mas beleza. Agora eu já tenho Z. Z é igual a 65. Agora eu tenho que achar o X e o Y. O X também tá fácil, tá, gente? Por que que o X está fácil? Porque, olha só, a altura relativa ao lado BC é AM. E a altura forma um ângulo de 90 graus sempre. Sempre que a gente vai traçar a altura tem um ângulo de 90 graus. Então, eu sei que 65 mais 90 mais X dá 180, olhando esse triângulozinho aqui, ó. Esse mais esse mais esse tem que dar 180. Então, eu vou fazer x é igual a 180 menos 65 menos 90. Somando 65 com 90, pegando x menos essa soma, você vai encontrar x igual a 25. Mole. Agora, eu vou achar o meu y. Gente, AM é a altura relativa ao lado AP. O Y vai ser o mais fácil. Por quê? Porque o X, ele é 25. Eu não sei quanto é esse pedacinho aqui, não. Só que olha só que coisa interessante. AP é a bissetriz, tá vendo? Então, esse cara inteiro aqui é 40. Aqui é 40 e aqui é 40. Porque o ângulo BAC, que é esse ângulo aqui, ele foi dividido exatamente ao meio pelo segmento AP. Então, aqui mede 40. 40 mais 65 mais y igual a 180, tá? 40 mais 65 mais y igual a 180. 40 mais 65 é 105. 105 mais y é igual a 180. Y é igual a 180 menos 105. Y é igual a 75. Beleza, vamos fazer mais alguns exercícios sobre esse tema. Então, pessoal, vamos a mais um exercício. Sabendo que o segmento em vermelho representa uma bissetriz, calcule em cada item o valor de x. Ora, uma bissetriz divide um ângulo ao meio. Então, eu sei que esse ângulo aqui mede exatamente o mesmo valor que esse aqui, tá? Então, como que eu poderia calcular o valor de x? Eu sei que 5x mais 5 graus, tá meio apertadinho aqui, mas é 5x mais 5, mais 2x mais 7, mais 2x mais 7, que é o mesmo valor aqui, mais 3x menos 7, tem que dar 180. Então, eu vou fazer, ao invés de botar 2x mais 7 duas vezes, eu vou botar assim, ó, 2 vezes 2x mais 7. Você poderia colocar 2x mais 7 mais 2x mais 7, você que sabe. Mais 3x menos 7 mais 5x mais 5 é igual a 180. Aí, eu vou fazer primeiro aqui a minha distributiva, tá?
2 vezes 2x, 4x mais 14. Mais 3x, menos 7, mais 5x, mais 5, igual a 180 graus. Agora, eu vou juntar o que tem x com o que tem x. X, x e x. 4x mais 3x, 7x, 7 mais 5x, 12x. E o que não tem x com o que não tem x. 14 menos 7, 7. 7 mais 5, 12, tá? Ó, 14 menos 7, 7, mais 5, 12. Subtrai o 12 dos dois lados. 12x igual a 180 menos 12. 168. 168. X é igual a... Eu divido tudo por 12. X é igual a 168 dividido por 12. X é igual a 14 graus. Beleza? Encontrei aqui o valor de x. Próximo triângulo. De novo, a linha vermelha dividiu o ângulo ao meio. Aqui não está muito meio não, que o meu desenho não está legal. Mas, como ele disse que é o meio, então esse ângulo é igual a esse. Então, se esse ângulo é igual a esse, eu vou fazer 2 vezes 3x menos 2... mais 13x menos 7, mais 2x mais 2. Aqui eu faço a distributiva. 2 vezes 3, 6x. 2 vezes menos 2, menos 4. Mais 13x menos 7, mais 2x mais 2 igual a 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, beleza? Agora, eu vou juntar quem tem x com quem tem x, ó. 6x, 6 mais 13, 19, 19 mais 2, 21x. Agora, o que não tem x, menos 4, menos 7, menos 11. Menos 11 mais 12, mais 1. Igual a 180. Isso aqui tá certo. Aqui não é mais 12 não, gente. Aqui é mais 2. Aqui, ó, copiei errado. Então, vai ficar menos 11... Menos 11 mais 2, menos 9. Aí fica 21x é igual a 180 graus mais 9 graus. Somei 9 graus dos dois lados. 21x é igual a 189 graus. X é igual a 189 dividido por 21. X é igual a 9 graus, tá? Fazendo as contas, dá 9 graus, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa aulinha de exercícios. Se vocês quiserem mais exercícios, é só falar. Qualquer dúvida, eu tô aqui. Beijinho, tchau, tchau.